Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui juntos e misturados. Olá, boa noite. Uma live sem anúncio. Vamos nos encontrar aqui mais algumas noites, sempre às 19h30, nessa live sem aviso de hoje. Olá, boa noite. Olá, Maria. Já te disse que eu te chamo de Maria para não errar seu nome. Boa noite, boa noite, boa noite. Baixar aqui o sonzinho. Olá, olá, Carlos. Sejam muito bem-vindos. É porque errar nome é chato, né? Nós vamos voltar a ter nossas lives, né? Vamos começar hoje. Inclusive eu entrei aqui sem aviso, né? Sem programação. E então eu trouxe um tema que eu sei falar muito bem, que não preciso de estudo, porque em todas as lives eu me programo o que falar, eu estudo. Deixa eu abrir aqui o Instagram, porque caso tenha algum comentário, eu consigo enxergar por aqui pelo computador, porque aqui, essas letrinhas daqui, eu não enxergo muito bem, né? Então, deixa eu atualizar ele aqui. Olha. Deixa eu atualizar aqui esse Insta. E abrir aqui pra gente ao vivo. Então, vamos lá. Nós vamos voltar aos nossos encontros, tá? Vamos fazer encontro aqui às 19h30, naquela promessa das nossas lives curtas, tá? Porque tempo é um ativo muito caro e eu sei que todo mundo tem seus afazeres, tem seus compromissos. Então, a gente vai vamos voltar a nos encontrar aqui às 19h30. Eu vou trazer um conjunto de aulas, né, de lives que tem o objetivo, né, de preparar as pessoas para o aprendizado, né, da auditoria. Então, eu venho fazendo uma série de vídeos que eu tô postando no YouTube. A série chama Respondendo as Suas Perguntas e as Suas Dúvidas, né, claro. Do enfermeiro que quer entrar na auditoria, quer conhecer a auditoria, tem essas dúvidas. E ou comenta aqui no Instagram, ou comenta lá no próprio YouTube. Então eu venho fazendo essas séries, tô postando alguns vídeos aqui, mas todos eles estão lá no YouTube. Então se você quer acompanhar essa série, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, é Sheila Almeida Enfa Auditora. O Enfa tá abreviadinho assim mesmo, tá? E sempre eu boto aqui nos stories o link do YouTube. Então a gente vai ter esses encontros até o dia 23. E dia 24, 25 e 26 eu separei aulas especialíssimas, onde eu vou fazer um evento e a gente vai contar cada dia desse 3 grandes segredos sobre a auditoria. Então você que quer conhecer a auditoria, você que quer saber um pouco mais sobre o setor, eu vou deixar o link aqui na bio do Insta para você se inscrever para o evento. E convido você, né, para ir seguir o nosso YouTube também. Hoje eu quero falar sobre meus primeiros passos na auditoria. Botei até o nome hoje, eu acertei colocar o nominho aqui. Meus primeiros passos na auditoria. E quero comentar também como eu entraria na auditoria hoje em dia, né? Se eu não tivesse, né, tido feito o caminho que eu fiz, como é que eu faria hoje?
Então eu trago essa proposta hoje para contar como foi meus primeiros passos na auditoria. Quem já me acompanha aqui já sabe que eu já contei essa história algumas vezes, mas quem for novo aqui, que queira conhecer, que queira trazer essa realidade para a sua vida, para se inspirar, quem sabe, né? Ter a possibilidade de seguir esses passos também. Então, vamos lá. Quando eu comento sobre os meus primeiros passos na auditoria, eu tive um momento diferenciado na auditoria, né? Lá há algum tempo atrás, a gente tinha muitas oportunidades de estágio, né? E a gente tinha os órgãos, né? CIEE, IEL. Na minha época eu acho que nem tinha IEL. Se tinha, eu não conhecia. Mas eu me inscrevi pelo CIEE e consegui um estágio, né? Vamos lá, Erinete, quero seguir a auditoria. Vamos lá. É uma área fascinante. Se eu for falar para você da minha paixão, vou levar aqui a noite inteira. Então, quando eu conheci, né, essa coisa do estágio, eu consegui essa inscrição e eu comentava, né, com uma amiga que eu tinha feito essa inscrição e que tinha sido chamada para fazer um estágio. Como todo mundo que tá, né, estudando, fica louco para ir fazer um estágio, né? Eu já tinha conseguido um estágio na assistência. Eu fazia estágio à noite. Não, então eu comecei o estágio da auditoria primeiro. Eu tinha me inscrito e não tinha conseguido ainda. Mas enfim, quando eu consegui o estágio da auditoria, era num hospital distante de onde eu morava. Eu sou de Salvador, Bahia, para quem ainda não ouviu esse comentário meu. E então esse hospital ficava longe de onde eu morava, né? Naquela época, graças a Deus, não tinha os engarrafamentos que a gente tem hoje. Então, mesmo assim, eu conseguia chegar. Era interessante porque minha faculdade é para um lado, o estágio era para o outro e eu morava no meio disso tudo, né? Então, era complicado chegar na faculdade, era complicado chegar no estágio, né? Mas, diante das dificuldades, na verdade essa é uma característica minha, diante das dificuldades, eu tenho sempre a vontade de provar para mim mesma que eu posso. E como eu tinha a necessidade financeira, né, isso estimulava um pouco mais, e eu fui fazer esse estágio. Eu me lembro que eu recebia de remuneração R$134 por mês. E aí R$180 em um e 134 no outro. Então eu comecei a fazer os dois estágios, né, em momentos muito próximos. Chegou uma época em que eu dava plantão noturno, ia para faculdade de manhã, estudava e à tarde eu ia para o estágio da auditoria. Então eu tô contando essas dificuldades todas para vocês perceberem que é possível, né? Basta só a gente colocar que isso é uma prioridade na vida da gente. Porque sempre que eu conto aqui, né, eu já fiz alguns reels, já coloquei alguns posts aqui falando exatamente disso. Por que você não começa na auditoria no próprio hospital que você já trabalha? Se você trabalha na assistência, né? Por que você não pede para ir para o setor da auditoria? Não é assim, amanhã eu comecei na auditoria, quero trabalhar aqui. Não é isso. Às vezes não vai ser possível assim, mas vai ser possível você conhecer o setor. Olha, eu queria conhecer o setor, é uma vontade minha trabalhar na auditoria. Ninguém pode te punir por isso. É uma vontade minha trabalhar na auditoria, né? Com todas as agruras do plantão, é uma possibilidade. A auditoria traz algumas possibilidades que o plantão não traz, né? Por exemplo, você trabalhar para você mesmo, você fazer consultoria para clínicas, hospitais pequenos, serviços de imagem, enfim, a auditoria traz essas possibilidades, né? Que no plantão você só consegue sendo empregado de alguém, né? E a auditoria te traz essa oportunidade de você trazer seu conhecimento para ajudar outra pessoa, fazendo consultorias, por exemplo, né? Tem várias possibilidades na auditoria. Eu vou trazer aqui um comentário sobre as atuações da auditoria. Então, nessa época em que eu comecei fazendo esse estágio, eu não sabia nada disso, óbvio, né? O estágio chegou pra mim, caiu na minha cabeça.
Eu já fazia o estágio da assistência, né, que eu dava plantão noturno, e à tarde eu fazia auditoria, então é possível. E aí, eu comecei nesse estágio e eu não sabia nada. Eu tinha uma enfermeira que era responsável por nós, estagiários, né, e a gente ia para os andares com as contas do dia, vamos dizer assim, do paciente. E naquela época as contas eram muito vazias, tipo assim, não vinha nada lançado nas contas quase, né? Só taxas e diárias. E a gente meio que lançava tudo nas contas, então eu tive que aprender tudo do zero, né? Tive que aprender tudo ali do mais simples ao mais rebuscado disso, né? Então, quando eu comecei na auditoria, eu tive essa situação, né? Então eu tive que aprender tudo do zerinho. Tipo, como é que eu faço diluição de uma medicação, né? Graças a Deus eu tava tendo o estágio da assistência, então eu fazia esse contraponto aí, né? Mas enfim, a Érica colocou aqui, me candidatei para auditoria interna, já estou faz 1 ano e meio e amo, mas a oportunidade de atuar somente com auditoria é difícil, sigo tentando. Então me candidatei para auditoria interna, já faz 1 ano e meio e amo. Então você se candidatou, mas ainda não tá atuando, é isso que eu entendi? Vamos lá. E aí, quando eu tô nesse estágio, que eu ia pros andares, que eu começava a conversar com as enfermeiras, né? Eu comecei a gostar muito da área, porque tinha essa oportunidade, né? De eu estar lá nos andares, de acompanhar as coisas acontecendo. Então, eu meio que trocava, né? As informações de um lugar e do outro, né? E aí, quando eu tava nesse momento, né, dessa troca desses 2 estágios que eu tava fazendo, eu tava lá em cima, nos andares, e ficava conversando, né, e as enfermeiras me contavam, não, esse paciente entrou em isolamento, nunca tinha ouvido falar naquilo. E aí, eu levava isso pra onde eu tava fazendo, né, na verdade, os plantões. Então, foi muito interessante porque eu tinha essa troca, né, eu pegava do plantão, levava para auditoria, da auditoria para o plantão e enfim. Eu dava plantão em uma clínica de ortopedia e a gente era trainee, não, era estagiária mesmo, mas dava plantão noturno. Tem muito tempo isso, viu, gente? E aí, uma vivência que foi bastante importante foi exatamente isso, porque eu tive que parar para ir estudar essas coisas, né? Tipo, diluição de medicação. Então, quando eu comento com os meus alunos do curso, as enfermeiras que fazem meu curso, né, o método de auditoria na prática, que eu falo, gente, a maioria das vezes a dificuldade da auditoria não é o auditar. A dificuldade da auditoria é você conhecer procedimentos. Então, o que ocorre muito é a gente ter dificuldade da atuação da auditoria quando a gente não conheceu muito da assistência, né? E aí, uma coisa que eu trago sempre também, que comento muito, as pessoas acreditam que quando a gente... uma coisa que oportuniza a entrada na auditoria é ter pós-graduação. E, na verdade, não é, tá? A pós-graduação, óbvio, vai ser desejável por algumas empresas, mas ela não é definidora de você estar lá na auditoria, tá? Então... uma coisa que é muito importante é você conhecer essa prática, né? E eu comecei na auditoria conhecendo essa prática. Inclusive, eu comento que eu só fui fazer pós-graduação na auditoria depois que eu já estava 4 anos trabalhando na auditoria. Nem foi em estágio, né? Porque o período do estágio foi, assim, um tempo razoável. A Érica diz aqui, auditoria de qualidade na instituição que trabalho, mas ainda estou nas 2 funções. Entendi. 9 anos de assistência e 1 ano e meio de auditoria. Entendi, Érica. Mas veja que felicidade, né? Você teve a oportunidade de conhecer os 2 momentos nessa própria instituição. E eu falo muito isso, gente. Aproveite você estar numa instituição.
E busque, peça para você ir para o setor, vá para o setor, converse com sua gestão e diga que você tem interesse de conhecer o setor. Às vezes é possível, basta a gente se colocar no caminho, basta a gente dizer. Eu fiz aqui, tem um tempo, né, nas lives que eu fiz no mês anterior, a gente fez uma live com uma colega enfermeira de que ela estava ela dava plantão. E ela comentou com a gestão dela e disse, eu quero conhecer a auditoria. E aí, quando apareceu uma oportunidade, ela foi para a auditoria. Então, você precisa fazer ciência, né? A gente precisa falar do que a gente quer, né? Eu costumo dizer que quando eu conheci a rotina do plantão, né? A gente sai da faculdade, a gente quer logo fazer o plantão. E aí, quando a gente consegue, aí você começa a ver que o plantão não é doce, né? Eu costumo dizer, não romantize problema. Eu vejo algumas pessoas comentando, né? Graças a Deus você tem um plantão que tá trabalhando. Excelente, realmente. Mas não romantize dor. O plantão traz algumas coisas de dores, né? Que é a nossa ausência eterna. A gente tá sempre de plantão, tá sempre ausente, né? A Érica trouxe aí o comentário dela que ela trabalha há 9 anos de plantão. Então, são 9 anos dedicados a uma instituição de alguém e que você não dedicou a você, não dedicou a sua família, sei lá, marido, filho, se tiver. E traz essas dificuldades, né? Traz esses fatores que em outros setores pode ser que não tenha, como na auditoria. Eu costumo dizer que o enfermeiro precisa buscar aquilo que mais combina com ele. A auditoria é uma possibilidade. Quando eu ouço, né, algumas colegas, você fala da auditoria como se fosse uma maravilha, não é assim sempre. Realmente, a auditoria tem os desafios também, né? Deixa eu ver aqui o que é a Érica, assim... literalmente bati na porta e pedi. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Era possível que a pessoa adivinhasse que você queria ir para a auditoria? Não era. Então a gente precisa dizer mesmo, gente. A gente precisa sair dessa conchinha que a gente se coloca, de ficar ali preso, né? Só dar plantão e entra meio que num automático. E você tá sempre, né? Trabalhando, produzindo. Você precisa ter uma época que você pare pra pensar o que é que você gosta, né? Se no plantão você gosta, tá tudo bem, tá, gente? Não tem problema algum. Amo dar plantão, nossa, que maravilha. Mas se você não gosta, vá em busca daquilo que você gosta, né? Então, quando eu comecei nesse estágio da auditoria, que eu ia pros andares e fazia essa junção, né, de dar plantão e estar na auditoria, eu comecei a pensar que na auditoria eu só ficava de segunda a sexta, né? Eu era estagiária, mas também tinha a mesma carga horária, o mesmo momento, né, de trabalho. Eu só pensava isso, eu digo, e depois eu vou fazer o quê, né, com o plantão? Eu vou continuar dando plantão e fazendo auditoria? E eu fiquei nisso muito tempo, né? Eu costumo comentar também, gente, se você quer fazer uma migração uma transição de carreira, não precisa ser assim, larguei o plantão, saí, tchau, plantão, não quero nunca mais você e agora vou aqui só procurar auditoria. Você pode fazer uma transição indo aos poucos, né? Continua dando plantão e começa na auditoria. São possibilidades, né? A gente não precisa fechar uma porta para estar abrindo outra. Nem sempre é necessário isso. Às vezes é possível a gente sim começar na auditoria sem ter que largar o plantão. Depois você avalia, né? O que é que fica mais viável para você e o seu momento, o que é que as características são melhores, que combina mais com você. Então, quando eu comecei e estava nesse momento, né, estagiária, e aí quando eu me formo, eu já tinha a experiência do plantão, né, um pouco, e eu fui contratada na auditoria. Só que quando eu fui contratada na auditoria, quando eu era estagiária, eram 4 horas. Quando eu fui contratada na auditoria, eu fui contratada para 8 horas. E aí, eu senti a falta, né, desse conhecimento da assistência quando eu estava fazendo a auditoria. E então eu fui buscar assistência. Mas, no hoje, né, se eu tivesse que trilhar caminhos da auditoria, o que é que eu faria, né?
o meu caminho foi esse que eu descrevi, eu entrei no estágio e tal. Se eu tivesse hoje para trilhar, né, nesse caminho da auditoria, o que era que eu faria? Se eu já estivesse trabalhando em um hospital, eu ia fazer exatamente isso que eu falei aqui para vocês. Eu me colocaria à disposição da minha gestão para quando tivesse um momento, né, uma vaga na auditoria, eu ia para lá, eu queria ir para lá, ia me colocar à disposição da gestão, ia comentar com ela, né, de que eu tinha interesse de ir para o setor, e até esse momento chegar, né, eu me colocaria como voluntária, se fosse possível, tá? Tudo isso é se for possível na instituição, tá, gente? Sendo possível na instituição, eu continuaria, já que eu tô, né, trabalhando na instituição e tô dando plantão, teoricamente, porque eu tô aqui supondo. O que era que eu faria? Eu iria até a minha gestão e ia dizer, olha, aqui meu plantão é manhã, então durante as tardes eu gostaria de conhecer a auditoria. Ou então, aqui meu plantão é MT, né? E eu queria conhecer a auditoria nos dias que eu tivesse de folga. Ou então meu plantão é à tarde, meu plantão é à noite, né? E contaria que eu teria, né, um outro momento de folga. Precisa ser isso todo dia? Não. Mas eu ia querer participar de momentos cheques, vamos dizer assim, do setor. Por exemplo, eu ia querer participar do setor, né? Eu ia conversar com o pessoal do setor, óbvio, né? Enfermeira que já trabalhasse na auditoria. Vem cá, colega, como é aqui? Como são os seus dias aqui na auditoria? Olha, Sheila, do dia 10, a partir do dia 11 até o dia 30, é muito tranquilo. Dá pra gente fazer todos os nossos trabalhos, tudo muito organizado, né? Do dia 1º até o dia 10, a gente tem muitos fechamentos. Então, eu ia marcar com ela um diazinho por semana ou 2, a depender da disponibilidade dela e do que a minha gestão me oportunizasse. Eu ia marcar esse um dia na semana ou 2 e ia dizer a ela, então eu quero vir nesse momento tranquilo e quero vir no momento porradão, nem que eu fique aqui parada igual uma estátua, olhando o que você tá fazendo, né? Porque a gente consegue aprender condutas diante do que a pessoa está fazendo, né? Mesmo que a gente esteja só observando. Então eu faria isso, eu me colocaria nesse caminho, né? De me disponibilizar a dizer, eu tenho a vontade de conhecer a auditoria, né? E se eu já estivesse nessa instituição dando plantão, eu diria para minha gestão, iria conversar com a colega da auditoria e me colocar nesse caminho de possibilidade. Caso eu não estivesse em nenhuma instituição, né, eu ia buscar na minha rede de amigos, tá? Isso é dica ouro, tá, gente? Eu ia buscar na minha rede de amigos e dizer, ô, colega, você que tá auditando Bradesco, Sul América, enfim, eu queria ir uns 2 dias com você, que tal? Se você estiver em fechamento, não tem problema, eu fico lá só de dama de companhia e você vai me dizendo aos poucos o que é que você tá fazendo e tal, eu posso te ajudar. E me colocaria nesse posto, né, entre aspas, de uma pessoa de auxílio dela. Porque assim, o que é que eu consigo perceber na nossa vivência, né, diária? Uma pessoa que tá do lado da gente, né, disposta, a pessoa está se colocando ali em uma posição de que eu quero conhecer, eu posso te ajudar, né? Você se sente até meio que, não é obrigação, mas é uma situação assim, poxa, essa pessoa, né, tá se colocando nesse espaço de vir aprender, eu vou ensinar para ela. E era isso que eu fazia com as minhas estagiárias, tá? Durante um tempo na auditoria, a gente teve uma equipe de estagiárias. E para toda a equipe eu dizia, né? Por exemplo, a gente na nossa escala, a gente se programava para estar com uma estagiária, sempre uma enfermeira linkada a uma estagiária, tá? Então, por exemplo, se a minha estagiária hoje fosse Maria, eu combinava com Maria. Maria, nós vamos para o hospital X. Se Maria morasse no caminho desse hospital, eu passava e dava carona para ela. Se ela não morasse, se ela morasse, por exemplo, perto, né? Eu tinha uma estagiária que morava perto de um hospital, ela ia, geralmente chegava primeiro, inclusive, e eu chegava depois. Então, eu sempre ia orientando essa estagiária para ver o que ela poderia ir fazendo logo, separando contas, vendo aquelas mais fáceis e tal. Então, a gente ensinava muito
Por quê? Porque essa pessoa estava ali disponível, essa pessoa estava ali se colocando em um espaço onde ela queria aprender, né? Então, o trabalho da estagiária lá não era esse, tá? O trabalho da estagiária lá era um trabalho diferenciado. Ela tinha que fazer os RATs, ela ia aprender a auditar uma conta pequena ou outra, mas a gente, diante dessa possibilidade, né, tem uma pessoa ali do nosso lado que está estudando, que pode ter isso como uma possibilidade, né, na vida dela profissional. Eu sempre pegava essa estagiária e dizia, olha, vem cá, aqui, essa conta daqui a gente audita assim, essa conta aqui a gente olha isso. Nessa conta do PS, o importante é a gente ver isso, isso e aquilo. E terminava ensinando, né? Tanto é que quando eu resolvi fazer meu curso de práticas da auditoria prática, né, o método de auditoria na prática, eu comecei dizendo bem isso. Eu agora só vou rentabilizar aquilo que eu já faço de graça. Porque eu ensinava as estagiárias que a gente tinha, eu ensinava a colega, porque a colega chegava, tinha feito pós-graduação, mas não conhecia a prática, então chegava lá para trabalhar super verdinha, não sabia de nada, né? Não conhecia as taxas, não conhecia nada do que a gente auditava na conta, né? Ela conhecia a teoria da auditoria, mas a prática mesmo não conhecia. Então, quando eu comecei a fazer meu curso, eu comecei dizendo isso, eu só vou agora colocar valor, né, naquilo que eu já faço de graça. Então, comecei a fazer os cursos dessa forma, né? Comecei a trilhar esse caminho. Então, se eu posso deixar alguma dica para vocês que querem conhecer a auditoria, mas que não tenham essa oportunidade, como a Érica falou aí, né? Ela tá fazendo essas duas coisas aí e é bem interessante, né? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer os dois lados, eu deixo essa dica para você. Se coloque à disposição do espaço auditoria. Comente com a sua gestão, peça, né, oportunidade de conhecer, converse com a colega do setor. Eu não sei como funciona, né, a máquina do local onde você trabalha. Eu falei de falar com a gestão porque eu tenho muito respeito a essa coisa da hierarquia, né, quando a gente trabalha em uma instituição. Então, se coloque no caminho, né? Quando a gente se coloca no caminho, o universo conspira a favor. E então é essa dica que eu queria deixar para vocês. Falei um pouco aí do meu caminho na auditoria, falei um pouco também de como, né, eu daria os primeiros passos se hoje eu estivesse começando na auditoria. Certamente eu ia querer conhecer essa prática, né? Porque eu acho que dá um maior subsídio a gente. É igual a nossa formação, né, de enfermeiro. A gente aprende lá na faculdade várias coisas. E quando a gente vai pro campo de estágio, que a gente fica louco, logo que a gente chega, é onde dá essa segurança a gente de fazer algumas coisas, né? E a prática tem essa sensação, ela traz essa segurança, traz a clareza de tudo que a gente estudou. E a gente começa a linkar, nossa, estudei isso, olha como é, né? Porque como estudar, por exemplo, fazer uma punção e ficar só na teoria? Bem, eu pego o gelco, separo o polifix, separo o fixador, separo o esparadrapo, né? A gente ficar somente nessa teoria, a gente perde muito, né? Então, é muito diferente, né? Quando a gente consegue juntar essa coisa da teoria com a prática, a gente consegue absorver muito mais, a gente consegue ter essa segurança. Então, deixo aí esses recados. Eu quero dizer para vocês que a gente vai se encontrar essa semana toda às 19h30, fazendo essas lives, tá? Trazendo assuntos. Eu quero que vocês deixem as dúvidas de vocês. O campo de batalha é bem diferente da teoria. É verdade, né? A teoria nos embasa, serve de busca ativa, né? Por exemplo, a gente vê uma coisa na prática, a gente vai lá e estuda a teoria daquilo, para que a gente consiga praticar melhor. Eles dois têm que andar muito vinculados, né? A teoria com a prática. E a gente, como eu estava dizendo, a gente vai se encontrar essa semana, né? A semana inteira às 19h30. Quero convidar você para se inscrever no nosso evento. Eu vou deixar o link na bio aqui do Instagram. Porém, até lá, vamos nos encontrar aqui. Eu convido você a estar aqui presente na live, porque a gente vai deixar essas lives salvas 24 horas lá no YouTube. E
Até 24 horas você consegue assistir ela depois. Depois disso, né? E também no ao vivo você consegue, né, fazer perguntas, contar a sua história, a gente trazer sua história aqui. E você perguntar de alguma coisa que você tenha dúvida, que você quer saber desse caminho da auditoria, dessas possibilidades, né? De migrar dentro da própria enfermagem, o que é bem interessante, né? Então vamos nos encontrar aqui essas noites às 19h30. Não me deixem aqui só. Convido vocês para se inscreverem no canal do YouTube, para acompanhar as lives aqui essas noites, para trazer dúvidas aqui no ao vivo. Caso assista, né, nos momentos posteriores, nas 24 horas posteriores, deixem suas dúvidas também nos comentários, se assistirem aqui ou se assistirem no YouTube, nos comentários. E te convido a fazer esse movimento, porque não adianta, né, eu vim aqui falar a noite inteira, você não faz movimento nenhum, você não comenta nada com ninguém, você não diz que tem interesse na auditoria e, óbvio, nada vai acontecer, né? Porque é necessário que tenha os 50% de quem está disposto a ensinar, mas tenha os 50% de quem está disposto a aprender, tá? Eu quero reafirmar esses convites, tá? Então venham às 19h30, nos encontramos aqui amanhã outra vez, tá bom? Até amanhã!